Nesta manhã de segunda-feira, chuvosa no Rio de Janeiro, quem não aproveitou para ir na praia perdeu uma boa oportunidade. E eu queria dizer que é uma satisfação tê-los aqui mais uma vez nessa terceira sessão de líderes dos BRICS. Esta última sessão de trabalho será dedicada a dois temas muito concretos de interesse do Sul Global: mudança do clima e saúde. Nossos países já são os mais afetados pela mudança do clima e somos profundamente impactados pela falta de acesso à saúde. Farei a minha intervenção e, na sequência, passarei a palavra aos países membros e convidados. Os regimes multilaterais de clima e de saúde foram palco de grandes esforços de mobilização do Sul Global. As 3 convenções da ONU, adotadas aqui no Rio de Janeiro em 1992, colocaram o desenvolvimento sustentável no centro dos debates sobre o futuro do planeta. Consagramos o princípio das responsabilidades comuns, mas diferenciadas. Mesmo sem o passivo histórico dos países desenvolvidos, os membros dos BRICS não deixaram de fazer sua parte. Na Organização Mundial da Saúde e na Organização Mundial do Comércio, lutamos juntos pelo acesso a medicamentos e vacinas essenciais para vencer a epidemia da HIV/AIDS, a malária, a tuberculose e outras mazelas que afetam principalmente os países mais vulneráveis. Nas conferências de Cairo e Pequim, há 3 décadas, reafirmamos os direitos humanos de mulheres e meninas, inclusive a saúde sexual e reprodutiva. Hoje, o negacionismo e o unilateralismo estão corroendo avanços do passado e sabotando o nosso futuro. O aquecimento global ocorre em ritmo mais acelerado do que o previsto. As florestas tropicais estão sendo empurradas para seu ponto de não retorno. A Conferência de Nice, há poucas semanas, deixou claro que o oceano está febril. Uma década após o Acordo de Paris, faltam recursos para a transição justa e planejada, essencial para a construção de um novo ciclo de prosperidade. Os países em desenvolvimento serão os mais impactados por perdas e danos. São também os que menos dispõem de meios para arcar com a mitigação e adaptação. Justiça climática é apostar em ações comprometidas com o combate à fome e às desigualdades socioambientais. Ao proteger, conservar e restaurar nossos territórios, criamos também oportunidades para as comunidades locais e povos indígenas. A geração de empregos decentes, a igualdade entre homens e mulheres e o fim do racismo em todas as suas esferas são imperativos. O consenso dos Emirados Árabes Unidos, a partir do balanço global de avaliação de cumprimento do Acordo de Paris, deve ser a base de sustentação de ações de implementação. Nosso desafio é alinhar ações para evitar ultrapassar 1,5 grau de aumento da temperatura no planeta. Será preciso triplicar energias renováveis e duplicar a eficiência energética. É inadiável promover a transição justa e planejada para o fim do uso de combustíveis fósseis e para zerar o desmatamento. Faz parte desse desafio viabilizar os meios de implementação necessários, hoje estimados em $1,3 trilhão, partindo dos 300 bilhões já acordados na COP29 no Azerbaijão. O Sul Global tem condições de liderar novo paradigma de desenvolvimento
sem repetir os erros do passado. Não seremos simples fornecedores de matérias-primas. Precisamos acessar e desenvolver tecnologias que permitam participar de todas as etapas das cadeias de valor. 80% das emissões de carbono são produzidas por menos de 60 empresas. A maioria atua nos setores de petróleo, gás e cimento. Os incentivos dados pelo mercado vão na contramão da sustentabilidade. Em 2024, os 65 maiores bancos do mundo, segundo a Oxfam, se comprometeram a conceder 869 bilhões de dólares para o setor de combustíveis fósseis. Taxonomias sustentáveis e unidades de contagem de carbono justas e inclusivas podem atrair investimentos produtivos verdes e justos. A Declaração Quadro sobre Finanças Climáticas do BRICS, que adotamos hoje, apresenta fontes necessárias e modelos alternativos para o financiamento climático. O Fundo Florestas Tropicais para Sempre, que lançaremos na COP30, irá remunerar os serviços ecossistêmicos prestados ao planeta. Meus amigos e minhas amigas, apesar de ser um direito humano bem público e motor do desenvolvimento, a saúde global também é profundamente afetada pela pobreza e pelo unilateralismo. Recuperar o protagonismo da Organização Mundial da Saúde como fórum legítimo para o enfrentamento às pandemias e na defesa da saúde dos povos é urgente. A recente adoção do Acordo de Pandemias é um passo nessa direção. Os BRICS está apostando na ciência e na transferência de tecnologias para colocar a vida em primeiro lugar. No Brasil e no mundo, a renda, a escolaridade, o gênero, a raça e o local de nascimento determinam quem adoece e quem morre. Muitas das doenças que matam milhares em nossos países, como o mal de Chagas e a cólera, já teriam sido erradicadas se atingissem o norte global. Implementar o ODS 3, saúde e bem-estar, requer espaço fiscal. Não há direito à saúde sem investimento em saneamento básico, alimentação adequada, educação de qualidade, moradia digna, trabalho e renda. A parceria pela eliminação de doenças socialmente determinadas, que lançaremos hoje, propõe superar estas desigualdades sistêmicas com ações voltadas para a infraestrutura física e digital e para o fortalecimento de capacidades. A consolidação da rede de pesquisa de tuberculose, com o importante apoio do novo Banco de Desenvolvimento e da Organização Mundial da Saúde, bem como a cooperação regulatória em produtos médicos, são exemplos concretos do quanto já avançamos como grupo. Estamos liderando pelo exemplo, cooperando e agindo com solidariedade em vez de indiferença e colocando a dignidade humana no centro de nossas decisões. Muito obrigado.